Rádio Negócios, a rádio do empresário. Olá, muito bom dia, queridos ouvintes da Rádio Negócio. Hoje é sexta-feira, dia 26 de abril de 2019, e nós estamos aqui iniciando o programa Patrícia Tui, Coaching para inovar nos negócios. Eu quero agradecer a presença dos ouvintes que já estão participando aqui através do meu WhatsApp 999-483108. 999-483108. E eu quero informar para vocês que eu vou pegar as mensagens e lá no intervalo eu vou conversar com vocês, eu vou falar sobre vocês e vocês podem fazer as suas perguntas. Quero agradecer ao Dema pela oportunidade de estar aqui com você, de ser a sua coach e de conduzir esse programa que você me deu a oportunidade. Quero agradecer também ao nosso convidado de hoje, Valdemar Lobo. Lobo, muito obrigada por você estar aqui. O seu assunto, o tema que a gente vai falar aqui hoje, como trazer mais clientes com inteligência. Na verdade, traga mais inteligência para a sua rede wireless, atraindo mais clientes. Tem muita gente que nem sonha o que é isso e como fazer isso. Pois é. Obrigado, Patrícia. Prazer estar aqui. É uma honra ter você aqui. Eu estive na sua empresa recentemente e fiquei encantada. Isso. Fiquei encantada com a sua empresa, mas muito mais com você. Né? Muito obrigado. Com a pessoa que você é. Obrigada. O indivíduo. Passamos o triplo de horas do que a gente tinha planejado lá. Né? A sua energia é muito positiva e eu tenho certeza que o sucesso que você tem nos negócios e na sua vida pessoal tem a ver com isso. Muito obrigado. Bom, pessoal, o Lobo, ele é cofundador e diretor comercial e de novos negócios e inovação da empresa WeSpot Marketing Connect. Ele também atua na CESPRO, Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação Regional de São Paulo. Ele está lá na diretoria de inovação e tem o intuito de promover novas ideias e o desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras para o setor. E assim ele permite as mais diversas demandas que possam ser supridas. Ele é pós-graduado em Gestão da Segurança da Informação no IPEM, Instituto de Ensino Associado à Universidade de São Paulo, USP, e também é graduado na Ciência da Computação, Centro Universitário 9 de Julho. Esse aqui é um breve, minúsculo currículo, né? Não ia dar, se eu fosse falar teu currículo aqui, não ia ter programa hoje. Então eu vou deixar para você dar uma pincelada sobre a tua experiência acadêmica, inclusive, e com certeza contar para a gente, iniciar essa entrevista contando para a gente sobre quem é você. Né? Primeiro nós queremos saber sobre o Lobo, sobre o homem. Quem é você? Bem, nós batemos um grande papo naquele dia, né? E terminei entrando realmente até explicando sobre quem sou eu, né? Naquela nossa reunião. E, bem, eu iniciei minha vida aí sendo um militar. Eu fui do Corpo de Fuzileiros Navais, aí, Marinha do Brasil, durante quase 9 anos. Com muito orgulho, servi a pátria por um bom tempo, né? Sou da turma 1 de 87 do Grupamento de Fuzileiros Navais, que foi transferido na época para Natal. Mas fiquei ali 9 anos. Ao final, eu já estava me formando em Ciência da Computação, comecei a ministrar aulas, né, na época de informática e redes, isso já há muitos anos atrás, e me apaixonei, né, por área de tecnologia ainda militar, até porque eu informatizei a minha secretaria, né, eu era escrevente, depois da minha formação lá dentro
Eu fui de escrita e fazenda, que é uma área burocrática, né? Então foi um fuzileiro naval, infantaria, soldado, depois fui a cabo escrevente e virei a área burocrática, ainda militar federal, né? Mas bem burocrático. Depois entrei para a ciência da computação, me apaixonei pela área de tecnologia. Isso já se passaram vários anos, né? E dali eu montei a primeira empresa quando eu saí da Marinha, ainda docente, né? Eu estava no Colégio Portal do Morumbi na época, ministrando aula pelas ETs, né, de FATEC, como aulas extracurriculares da época. E fui me apaixonando cada vez mais, né? Sempre empreendendo, depois que deixei de ser funcionário público, né? Fui empreendendo na área de tecnologia. Teve um momento da vida ali no início que eu participei muito de Shop Tour. Tem gente que ainda, poxa, eu te via na época no Shop Tour, com o que nós tínhamos de tecnologia da época ali, voltada à integração de computadores e tudo mais. E o Márcio Pina de Sá, que é um grande amigo e hoje meu sócio, me acompanha desde a época de faculdade. Nós nos conhecemos aí, eu tinha 22, ele tinha 18 anos, eu ainda militar. Ele já desenvolvia na época. Ele monta uma empresa depois, eu monto outra empresa quando eu saio da Marinha. E há 8 anos atrás, mais ou menos, nós unimos forças nas empresas. E há 4 anos, começamos a ideia de desenvolver uma nova tecnologia, né? E aí eu venho caminhando, né? Voltando à vida particular, falando do Lobo, eu venho caminhando, desenvolvendo software, mas com plataformas mais inteligentes, mas não sei se eu falo bem de mim, mas como falar de mim, mas sou uma pessoa apaixonada por tecnologia, apaixonado por pessoas, né? Eu adoro pessoas, então eu digo que sou formado por partículas de seres humanos aí que conversam comigo. Eu aprendo com cada um, né? Eu sou um grande aprendiz aí, na verdade. As pessoas me ensinam muito. Adoro família. Eu tive 6 filhos, perdi uma filha, né? Nossa querida Maria Augusta. Tenho 5 filhos hoje, e 2 netos já. Já tenho 49, fazendo quase 50 agora, dia 16 de maio. Então sou um apaixonado por tecnologia, por pessoas, pela minha família, meus filhos, né? Eu sou apaixonado pelos meus filhos. Diga de passagem que eu saí da Marinha por causa das 2 primeiras filhas, a Raíssa Midori e a Tieme. A Marinha me transferiria e eu não quis ir para não ficar longe delas. Na época minha família não poderia me acompanhar por motivos da minha esposa trabalhar em banco. E eu preferi, pelas minhas filhas, ficar em São Paulo. E aí eu resolvi mudar a vida naquela época, saindo da Marinha. Mas só isso, eu sou apaixonado por pessoas, sou uma pessoa simples, né? E amo tecnologia também, sou apaixonado por tecnologia. Eu vivo tecnologia praticamente 24 horas, eu durmo pouco porque eu acho que dormir atrapalha. Eu acho que é isso, e é isso, Patrícia. Eu adoro viver, adoro pessoas, adoro fazer negócios, né? Não pelo motivo econômico, mas por fazer por fazer, né? Fazer com que as pessoas consigam, através das nossas plataformas, olha lá, fugindo do modo pessoal, já falando de novo. Eu posso então te ajudar um pouquinho? Sim, por favor. Você estava aí falando, eu fico aqui encantada, né, ouvindo você falar. Você teve 2 histórias aí profissionais muito interessantes, importantes. Eu acredito que você leva aí muitos aprendizados, tanto na época da Marinha, e hoje atuando na empresa, falando sobre tecnologia, vivendo, respirando tecnologia. O que você traz, né, da Marinha para os dias de hoje, de todo aprendizado, disciplina, tudo que se aprendeu? Foram quantos anos de Marinha? Quase 9 anos. Quase 9 anos. Quase 9 anos. Eu entrei muito novo, entrei com 17 para 18 anos, em 1987. Obviamente eu tive uma formação em família, fui criado com meus avós, né? E meu avô, auditor fiscal, ele me colocava ali a forma moral e ética, o respeito ao ser humano. Meu direito, ele sempre colocava isso para mim quando criança ainda, em tenra idade eu aprendi, meu direito acaba quando começa o do próximo, né? E quando eu entro em Força Armada, né, a hierarquia predomina, a disciplina predomina,
o respeito ao ser humano também predomina, e são valores que, na verdade, foram fortalecidos para mim dentro do meio militar, aonde eu aprendi, né, viver em corporação, entre pessoas ali que nós convivíamos como grandes irmãos, né, que é falar de irmãos de armas, né, a turma 1 de 87 que em consideração me mantém num grupo até hoje. Eles me acharam há 2 anos para os 30 anos do grupo da nossa turma 1 de 87. Vejo até hoje que eles são muito unidos, né? Tem mais de 40 pessoas que ficaram da minha turma 40 anos, 30 anos, e se aposentando todos agora, nos últimos 2 anos para cá. Alguns ainda ficaram na ativa. Tem o nosso querido amigo Mendonça aí, comandante Mendonça, que foi na ativa. E eles me mantêm no grupo, e esses valores eu vejo que continua com eles lá, e isso eu aprendi, né? O valor de... Eu sempre procurei identificar 2 linhas na vida, né? A linha do caminho que talvez não seja certo, né? Que o pessoal fala, o caminho errado, né? E o caminho correto, que é respeito às pessoas, né? Não passar por cima de ninguém, sempre auxiliar as pessoas, e isso eu aprendi em família, mas em quartel eu extraí esse lado bom do militarismo, né? Como uma corporação, e toda corporação ou entidade tem alguns lados ali que como toda empresa também tem, né? Que às vezes não seja tão bom com algumas pessoas e tudo, mas a gente extrai o melhor, né? Eu diria, para ser bem objetivo aí, a questão da disciplina, respeito a pessoas, né? Processos que a gente tem que seguir. Então eu extraí muita coisa boa do meio militar. Eu acho que o Corpo de Fuzileiros Navais me ajudou muito durante 9 anos. Eu entrei muito novo, com 17 para 18 anos, né? Eu saí de praia na época, eu dava aula de windsurf na praia. Era um cara que trabalhava no INPS, né? Instituto Nacional de Praia e Sol. E de repente eu fui ser militar do Corpo de Fuzileiros Navais, que é uma armada ali, uma força armada tão rígida, mas me dei bem. Saí da casa da avó e fui cair dentro de uma caserna militar, mas aprendi grandes valores, grandes valores que trago para a vida. E esses valores que você traz para a sua vida, você conseguiu também trazer para a sua empresa? Sim, eu procuro hoje... Assim, eu digo trazer para a empresa no sentido de levar para as suas equipes para que eles também adotem esses valores, essa cultura sua. Sim, acredito que muito exemplo, né? E a gente procura trazer o exemplo do dia a dia, como para os próprios filhos, né? Eu acho que o exemplo do que eu sou isso é notado por quem está do meu lado. Eu procuro, não quero dizer que eu não erre, né? Acho que você ser humano não tem jeito. A gente pode errar em algumas posturas, algum formato de fazer, mas sim, procuro trazer esses valores, e quando eu converso com as pessoas eu procuro passar isso também, não como determinante, mas como experiência, que eu acredito e defendo essa tese de que esse respeito e que nós temos que, né, passar para as pessoas aí, como quem está do lado, nos ajude aí a construir uma nova sociedade, né? Afinal de contas, a gente termina sendo construtor da sociedade. Acho que cada um de nós faz um papel, né? Eu faço o papel de pedreiro, né, social, vou tentando lapidar algumas coisas na minha vida, também me lapidando, autolapidando diariamente, aprendo com muitas pessoas cada vez mais, né? Com meus amigos e sócios, eu procuro prestar muita atenção no que cada um faz, para que eu também aprenda a mais. Não seria tão aí, eu sou mais aprendiz do que professor. Você sabe hoje, que a humildade é o segredo dos gigantes, né? E das mentes brilhantes. Obrigado, Patrícia. Muito obrigado. Você trouxe a história aí do seu avô, né? E esses dias eu estava conversando com o avô dos meus filhos. Aliás, um grande beijo, seu William Atuí, querido Gido, a gente chama ele carinhosamente de Gido. E ele é um grande educador dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos e às vezes passa lá o final de semana com o Gido, e o Gido passa as informações, eu vejo meu filho chegando assim meio diferente, falei, opa, tem dedo do Gido aí. Melhorou, né? Alguma coisa. O avô geralmente, eu hoje sou avô, eu acho que eu sou até
falho porque trabalho talvez demais, embora a etimologia da palavra trabalho para mim não bate muito, que é algo meio cansativo, né, escravidão e tudo. Para mim eu me divirto, mas eu procuro, né, estar presente ali com meus dois netos, não tanto quanto meu avô fez comigo, porque realmente ali ele já estava aposentado, mas digo que, como os asiáticos falam, né, o respeito à inteligência do passado, né? Eles respeitam muito os mais velhos, porque o mais velho ele traz experiência de vida, que é a melhor experiência, não só hoje se falando, a vida acadêmica, o que você aprendeu na academia, né? Não, acho que o que mais vale é a experiência de vida. Daí quando nós pais, né, falamos, olha filho, cuidado com isso, porque nós já passamos por isso. O meu avô me instruiu muito quando eu tinha, né, 7, 8, 9, 10, até 11 anos quando ele falece. Eu aprendi muita coisa com o seu Valdemar Lobo de Miranda lá, que era uma pessoa extremamente ética e me mostrava esse mundo. E sim, os mais velhos ajudam muito. Eu procuro hoje, do meu modo de ser, espero que seja um certo exemplo bom aí para os meus netos e filhos, que Tenho eu acredito certeza que seja. sim. Bom, importantíssimo, né? Eu não poderia deixar de agradecer ao Maia do Senai. Querido Né? Maia. Ele falou muito bem de você. Ele me indicou, e já tem um tempo, viu, Lobo? Liga pro Lobo, liga pro Lobo. O Maia é um querido amigo, né, parceiro. Ele conheceu o iSpot, não obstante, não é difícil se apaixonar pelo iSpot, pelo que nós fazemos lá com muito amor e carinho. Ele é um apaixonado pela nossa tecnologia e fã nosso. Eu também sou fã dele. Ele é uma pessoa inebriante, né? O Maia como pessoa. E ele tá aqui, ó. Um abraço para ele, um abraço pro Maia. Beijo grande para você, viu, Maia? Já já nós vamos ver aqui a sua... eu vou falar sobre você. Bom, nós vamos falar muito de tecnologia. Tecnologia é algo que muda, inovação, né? É o tempo inteiro, e muitas pessoas não acompanham, a não ser vocês que estão nesse meio e buscam estar sempre aprimorando o negócio de vocês. Obstante a isso, nós vamos entender, antes da gente começar a falar sobre tecnologia e inovação, sobre o seu fantástico negócio, eu fiquei apaixonada por ele, vamos entender algumas terminologias que seriam importantes a gente colocar aqui para os nossos ouvintes, para a gente compreender o que vai vir a seguir, né? Como, por exemplo, computação cognitiva. Quando a gente fala em cognitivo, a gente pensa em aprendizagem, certo? Certo. Então, como é que a gente pode traduzir computação cognitiva? Olha, eu uso muito, até em palestras, né, que nós somos plataformas de inteligência artificial e temos a cognitividade como uma das premissas da plataforma e somos preditivos, né? Então, usamos aí o cognitivo e preditivo. Preditivo o que é? O cognitivo é exatamente isso. É o aprendizado, né? A terminologia da palavra fala que é aprender, né? Quando eu falo que as nossas plataformas, hoje o iSpot ele já não é mais sozinho, né? Ele tem mais 5 irmãzinhas aí, são plataformas adjacentes a ele, que ajudam essa cognitividade. Ser cognitivo enquanto uma plataforma, imagine que eu sou uma plataforma sou um software, né? Não sou ser humano. Como que eu, plataforma, aprendo? Eu preciso entender sobre os seres humanos. Imagina que eu sou o próprio iSpot, né? O iSpot ele precisa aprender. E aí, como que ele aprende? Na hora que ele te facilita a comunicação com o Wi-Fi, ele te pede o nome, sua data de nascimento, seu gênero, seu telefone, seu e-mail, e aí isso vai criando uma base de dados. Ou seja, ele está alimentando o grande cérebro eletrônico que ele é.
E aí ele está sendo cognitivo, aprendendo sobre o consumidor, sobre o usuário. Isso é ser cognitivo enquanto plataforma. Ou seja, ela passa a absorver informações sobre o usuário de um determinado estabelecimento, que a plataforma é para o mercado aí em geral, né? Esse aprendizado que é cognitivo é alimentar os dados do ser humano na plataforma, e depois ser preditivo é você prever o que você já aprendeu para aquele usuário. Ou seja, dá um exemplo prático. Nós estamos na Johnny Rockets. O querido Alan está aí, o diretor da Johnny, está até nos ouvindo agora. Um forte abraço para o Alan. Um abraço, Alan. Obrigada pela sua presença, sua audiência. A Johnny Rockets, nós tivemos até um evento que participamos na Globo News, né, uma matéria da Globo News com a nossa plataforma, o iSpot e o iQuest. Eu assisti. E ali é um exemplo prático do que a Johnny Rockets Brasil fez através de uma pesquisa que ela é cognitiva, porque ela aprendeu sobre o público Johnny Rockets. Inclusive o próprio Alan, na entrevista, ele coloca lá que melhorou o aprendizado da Johnny Brasil, né? Eles começaram a tomar algumas posições porque perguntaram direto para o usuário, o consumidor do fast food deles, e retomaram, tiveram retorno da informação de pesquisa aplicada pelo iQuest, que é outra plataforma nossa de pesquisa, que é a irmãzinha co-irmã do iSpot. Ou seja, de forma cognitiva, eles aprenderam, né, com esse nosso cérebro de inteligência artificial, o que o público deles espera da franquia. E aí a franquia é um sucesso Brasil, né? Agora é crescente. Nós tivemos uma pequena participação com as plataformas ali de ter esse entendimento cognitivo. E de forma preditiva, ou seja, você consegue entregar mais serviços, um produto ou serviço direcionado. Então, por exemplo, se eu entendi quem é a Patrícia Tui, eu entendo o gênero dela, eu entendo que ela gosta de se alimentar, e eu sou um fast food, e eu sei, por exemplo, né, que a Patrícia seja vegetariana, mas eu não tenho no meu fast food produto vegetariano. Então, se eu tenho lá uma população que é vegetariana, eu começo a criar produto vegetariano, e quando a Patrícia voltar a se conectar ao Wi-Fi inteligente, ela recebe uma campanha ou um vídeo, que é o que as plataformas nossas também fazem, direcionada para ela. Olá, Patrícia, tudo bem? Esse sanduíche é para você. Ou seja, e você, enquanto ser humano, adora isso, né? Fala, caramba, olha, um sanduíche vegetariano, tanto queria isso. E o legal, a plataforma pega você fora do estabelecimento, através do Wi-Fi, com 300, 400 metros, ou 1 quilômetro de distância, depende da infraestrutura. Ou seja, eu sou cognitivo, eu aprendi sobre você, e preditivamente, ou seja, eu entendi sobre você, agora eu te entrego algo direcionado. Então, ser preditivo é exatamente ter conhecimento cognitivo antecipado, né? E depois, já entendendo, eu te entrego algo que você gostaria, né? Eu estou sendo inteligente. Aí eu trago essa... Aí sim, isso transforma-se na inteligência artificial, né? Ou seja, por que artificial? Porque não são seres humanos pensando, né? São os nossos robôs. Nós, enquanto desenvolvedores de plataformas inteligentes, nós desenvolvemos nada mais, nada menos que robôs, né? Robôs que perguntam, robôs que entendem, e aí viram um cérebro eletrônico, a inteligência artificial, o iSpot. E essa inteligência, ela vai até ao nível, como por exemplo, é meio-dia, eu estou a 500 metros do seu cliente. E aí ele sabe que eu gosto do sanduíche vegano natural. Chega a esse ponto de daquele horário do almoço disparar para mim que o meu lanche está pronto me esperando? Olha, ser cognitivo, né, ter esse aprendizado eletrônico, nos dá a possibilidade de sermos assertivos. Nós temos hoje, até eu me perco aqui, né? São 6 plataformas. Cada uma faz um trabalho diferente. O iSpot, ele faz a liberação do Wi-Fi, e ele colhe informações do usuário e cria o Big Data, né? Uma grande base de dados. Está sendo cognitivo nesse momento.
O iQuest, que é a pesquisa inteligente, que é a irmã dele, que vem depois dele, ela já entende quem é você e faz uma pesquisa direcionada. Tudo isso parametrizado pelo nosso cliente, ou seja, nós não intervimos nisso. O cliente tem lá a inteligência de negócio dele, ou o próprio empreendedor, né? Ele pode trabalhar isso de forma independente, mas ele parametriza, ele cria o que ele quer. E ele pode sim, respondendo bem diretamente, chegar ao ponto de parametrizar as plataformas para encontrar você próximo do horário do almoço, onde você parametriza que essa campanha, né, que nós chamamos de campanha, sou cientista da computação, não sou do marketing, mas aprendo com o pessoal do marketing, eles chamam tem alguns nomes diferentes, mas, ou seja, você pode ser assertivo em horários, né? A campanha vai veicular das 11 às 14 horas, né? De madrugada, temos um grande cliente aí também, que é a Água Doce, que o Delfino lá, que é o presidente, coloca muito bem, né? Nossas plataformas mudou a forma de trabalho da Água Doce, de atrair cliente, de pesquisar o cliente. E você pode sim ser cada vez mais assertivo, né? O IMAP, que vai sair logo logo, uma plataforma que vai identificar pessoas passantes no estabelecimento e vai poder dar dado estatístico dessa população, né? Quem são essas pessoas que passam por ali? Qual a faixa etária, gênero, qual a frequência delas no estabelecimento? É um aprendizado sobre o seu público, né? Se você quer vender, você precisa entender sobre o público, né? Eu conto uma piadinha que é um chinês e um asiático, chinês e um judeu, né? Conversando. O chinês passa um besouro, ele pega o besouro e come o besouro. E o judeu fica olhando: você come insetos? Sim, nós nos alimentamos há milênios com insetos, por causa da proteína e tudo. Ok, continua a conversa, passa outro besouro, o judeu é mais rápido que ele e fala $1. Se você consome, eu distribuo, né? Então, acredito que você precise cada vez mais entender sobre o seu público. Nós já somos vendedores desde que nós nascemos, né? Quando a gente olha para a mãe lá pedindo leite, a gente está conversando com ela. Me fornece, ela é distribuidora, né? Me fornece. E ela, como distribuidora, conversa no olhar, né? E ali existe uma primeira comunicação comercial, acredito. Voltando ao mundo de tecnologia, você precisa entender sobre o seu cliente, você como fornecedor, ou você como consumidor, saber sobre o teu fornecimento. E as plataformas, elas trazem essa facilidade de comunicação com o usuário, e aí o aprendizado, né, cognitivo, aprender cada vez mais sobre o público. Temos o MyGuest, que é uma plataforma de 2 anos que está em Noronha. Ela é meio de pagamento, né? Nós podemos trabalhar com doação, com N informações sobre ela. A Hora Premiada, que está saindo agora, não tem nem comunicação dela, mas é uma plataforma de voucher. Eu posso entregar um voucher para trazer esse cliente para dentro do estabelecimento, né? Vai sair agora o Sending, que é uma plataforma que vai buscar você em casa através de mail marketing, pelo SMS, WhatsApp, e-mail. Então, eu diria que nós criamos uma mandala digital para o marketing digital. Para que o intuito maior das nossas inteligências é atrair o cliente para o seu estabelecimento, não é? De forma bem de aprendizado cognitivo, utilizando a inteligência artificial em prol do negócio, né? Trazer esse aprendizado de cliente e conversar com o cliente diretamente, né? Sem precisar de um interlocutor humano, né? Alguém no meio da conversa, né? Você fala direto com o teu cliente, o teu consumidor. Uma última pergunta nesse primeiro bloco para a gente ir para o intervalo. Ok, já está passando meia hora, caramba. Pois é, né? Eu falei que era rápido. Qual é o perfil? Eu estou vendo aí que você tem grandes clientes. Senai, McDonald's. O McDonald's é uma revenda, colocou, acho que no Fortaleza, agora estão negociando. Nextel, muita gente grande aí, Bob's, Serpo, Applebee's. Eu estou vendo grandes empresas. Qual é o seu público? Você trabalha com pequeno também? O quanto o pequeno está preparado para entrar nesse mundo tecnológico? A nossa empresa, né, ela não segrega, né, nenhum tipo de cliente. Claro, na apresentação mostram grandes marcas, porque realmente utilizam, né?
a plataforma, eu venho sempre reiterando o seguinte: qualquer cliente precisa ser bem tratado. E você que monta um negócio tem que tratar o seu cliente como o teu pagador de salário, né? E como teu chefe. E eu tive chefe muito tempo também, sempre tratei-o muito bem, né? Tratei-os muito bem. Enquanto militar tinha os comandantes, né? Eu sempre fui muito atencioso. E hoje eu faço isso com os meus clientes. Eu entendo que isso é uma premissa para que você sobreviva no mercado. E respondendo diretamente, o iSpot ele pode ser implantado como ele é tão simples de implantar. Nós podemos implantar na Ilha de Noronha, como aconteceu há 2 anos a implantação. Foi de forma simples, porque já tinha uma infraestrutura, tinha internet de satélite, pelo um parceiro nosso lá que é a Zeotech, nosso querido Sérgio aí. E foi simples a implantação. Se você é um barzinho da esquina, uma padaria, é simples implantar. O iSpot ele está integrado em access points, que são equipamentos de Wi-Fi. Você pode habilitar uma licença nossa e você mesmo como dono do estabelecimento pode implantar. E para pilotar é muito simples. Nós temos uma equipe de treinamento, temos vídeos de treinamento, mas é muito simples. Ou seja, o que eu queria dizer com isso é que o dono de um pequeno estabelecimento, ele mesmo pode implantar, ele mesmo pode pilotar a estratégia dele de negócio, ele pode parametrizar sozinho, como pode ser uma grande empresa que utilize através de uma plataforma de marketing. Agora estamos integrando com a RD Station, que é uma plataforma focada para o pessoal do marketing e publicidade. Sim. Agora você vai poder pilotar o iSpot com essa plataforma. Nós temos várias integrações no mercado, tá? Com parceiros e outros fabricantes de software para viabilizar CRMs, né? Estamos integrando com 2 CRMs grandes, para poder trazer o lead já direto para o CRM. Né? Perfeito. O Bob's, por exemplo, usa um botão nosso que é o Bob's Fan. O usuário se conecta ali, eu já alimento o CRM Bob's Fan deles. Eu posso fazer integrações, nós não somos engessados. Então nós hoje podemos trabalhar desde o pequeno, e sempre foi assim, né? Ao mega cliente, grande empresa de 3.000 franquias, 1.000 franquias. Independe. Nós trabalhamos uma linha tênue aí para implantar. É muito simples implantar o iSpot, né? Nada é complexo. Tudo muito simples. E aí a gente trouxe essa simplicidade, porém com a musculatura da inteligência artificial que nós criamos. Né? Nossos engenheiros criam plataformas fortes, né? Porém simples de implantar e simples de pilotar. Então, respondendo diretamente a pergunta, desculpa que eu vou dando toda uma explicação melhor, mas qualquer estabelecimento hoje pode implantar o iSpot de forma muito fácil. Perfeito. Eu nem gostaria de fazer intervalo, que você fica falando, fica borbulhando pergunta aqui na minha cabeça, mas nós vamos fazer uma paradinha, inclusive para ver o que nós temos aqui dos nossos ouvintes, né? A gente volta já já. Bom, voltando aqui com algumas perguntas, eu espero conseguir trazer todas elas. Primeiro está vindo uma mensagem aqui de Maresias, Beto Dibi, ele está sempre com a gente aqui nos programas. Obrigado, Beto. Ele está dizendo o seguinte: muito interessante o programa de hoje. Primeiramente, pois tem algumas coisas em comum com o senhor Lobo. Servi a Marinha como engenheiro na área de TI por 5 anos e também atuei em automação de restaurantes e hotéis já aqui no litoral durante 15 anos. Os produtos que ele apresenta são muito criativos e além de importantes para fomentar os negócios, estreitar laços com os clientes. Permite personalização de acordo com o estabelecimento. Parabéns pelo seu trabalho e pelo programa. Um abraço, um grande beijo para você, Beto. Forte abraço, Beto. Eu tenho uma pergunta aqui para você. Bom dia, Patrícia. Gostaria de saber do amigo Lobo de que forma a inteligência na rede wireless pode auxiliar o terceiro setor. É o Antônio Pina, do Hospital Espírita Fabiano de Cristo. Essa é para você. Querido Antônio Pina, Antônio Pina é praticamente, diria até praticamente família minha, né? Antônio Pina do
do Fabiano de Cristo, é uma entidade aí que faz um excelente trabalho. Ele trabalha lá na casa, é uma casa que dá um suporte a pessoas com portadoras de câncer, né? Em Caieiras. Somos muito ligados há muitos anos, né? Antônio Pina, na verdade, é uma pessoa queridíssima e hoje, inclusive, trabalhando aí com o próprio iSpot, né, as plataformas que temos, para uma entidade beneficente, né, você pode até trabalhar com doação, né? Nós conversamos com algumas igrejas, né, nos últimos tempos, e eu brinquei com a terminologia que eu criei aí do dízimo virtual, né? Porque existe o dízimo, né, na entidade de algumas igrejas utilizam como dízimo, né? Que não deixa de ser uma doação ali. Diria que essa nossa plataforma MyGuest, ela é uma plataforma de billing, de meio de pagamento. Você pode desde criar um grupo planos de internet no seu Wi-Fi e você comercializar por hora, né, aquilo, ou você pode solicitar uma doação. E a pessoa simplesmente digita ali o número do cartão de crédito e ela está comprando um serviço de internet, ou ela está doando para a entidade, né? Não vou falar aqui do plano de negócio da plataforma, porque aí quem tiver interesse depois pode falar direto conosco aí, mas ela é simples assim também, tá? É uma plataforma que traz meio de pagamento. Ou seja, se você aplica a pergunta do Pina aí, como poderia ajudar, né? Primeiro ter esses dados de usuários que passam ali, que vão aos eventos da casa, porque até convido a todos aí no ar, são excelentes eventos que existem uma vez por mês, almoço beneficente que eles fazem, com shows, né? O presidente da casa contribui muito trazendo artistas, né? Para poder ajudar, porque tem muita gente que é ajudada ali naquela casa em Caieiras, Fabiano de Cristo, e você ter esses dados, embora as pessoas vão lá e compram o ingresso, mas não tem lá nome, telefone, e-mail, né, data de nascimento. Colocar uma plataforma cognitiva como a nossa, você tem primeiro o Big Data, né, que é o grande banco de dados dessas pessoas que vão ali. E você ainda pode colocar a ideia da doação, né? Doe um valor para a casa via Wi-Fi. E se você coloca depois esse Wi-Fi em outros parceiros, as pessoas podem doar através do MyGuest, né, que é a nossa plataforma de meio de pagamento. Então ajudaria, desde a criação do banco de dados, conhecendo esse público que vai à casa, né, que passe na frente da casa também, embora lá em Caieiras, não sei se passa muita gente ali, mas vai muita gente nos eventos, né, e essas pessoas conectando o Wi-Fi da casa. Nós estamos até implementando alguma coisa lá nos últimos tempos, eu não participo como é que está lá, mas ajudaria muito, não só lá, mas qualquer outra casa, de você colocar o Wi-Fi inteligente, né, com o iSpot, e você atrair pessoas, até para, quando você se conecta ao iSpot, você pode ver uma campanha ou um vídeo. Pode ser um vídeo institucional, né, falando sobre o trabalho da casa, né, que seja uma casa espírita, ou de fórum espírita, ou católica, ou evangélica, ou seja, todo o trabalho feito, até numa casa como essa, que ajuda pessoas, cabe uma inteligência artificial como a nossa, porque você passa a ter inteligência sobre as pessoas que vão ali e você divulga o seu trabalho, né? Quantas vezes vamos aí a uma missa e não sabemos o que o padre ali faz na comunidade? Se ele divulga isso em jornalzinho, as pessoas têm que ler, né? Hoje em dia papel. Agora, se você conecta no Wi-Fi da igreja, por exemplo, falando da igreja ou casa espírita, e passa o modo institucional do que ela faz, né, isso serve muito como força e musculatura para aquela casa. Mostrar para as pessoas que vão ali o que a casa realmente faz, né? Que hoje, infelizmente, nosso governo não consegue ajudar tanto, por isso tantas entidades como o próprio Fabiano de Cristo, né? Essa casa é maravilhosa, ela ajuda pessoas que portam câncer, e eles são um hospital chamado de retaguarda, né? Para ajudar pessoas que estão enfermos em casa, em hospitais que só estão lá usando o espaço, mas o hospital não está cuidando. Sim. É um trabalho maravilhoso, né, do que o Fabiano de Cristo faz. Então, ajudaria sim o setor com toda a inteligência artificial voltada a banco de dados de inteligência.
Olha, tem bastante pergunta aqui. Acho que nós não vamos dar conta, mas vamos tentar dar uma acelerada. Nosso querido Maia está aqui e ele diz o seguinte, que ele gostaria de retomar os serviços no Senai. É o recado aí. A informática está nas minhas mãos. Que legal, parabéns, Maia. O Maia é o cara. Ele é um Maia é o senhor cara. tecnologia, viu? Ah, nós estamos aí, né? Olha o que ele está perguntando para você. O que a WeSpot pode ajudar nas escolas Senai com essas tecnologias? Olha, nós, até por causa do próprio Maia, né, crédito aí do Maia ter nos ajudado muito em formação acadêmica, o que é bom para a área acadêmica. Hoje o iSpot ele tem uma integração com servidores de usuários, onde nós podemos identificar com o aluno, o discente, ou o docente, o professor, onde quando ele loga num botão nosso já parametrizado para a academia, para a escola, e ele já é reconhecido, o aluno e o professor, o discente e o docente. E nesse momento pode ter o que? O famoso endomarketing, a comunicação interna. Não é? Ou seja, o iSpot ele também se adequa a uma corporação. Nós temos uma licença chamada iSpot Corp, onde é integrado a servidores de usuários, e o usuário da empresa, ou no caso de uma academia, de uma escola, uma faculdade, ele pode ter esse botão personalizado. Ele loga, por exemplo, com o RA. Em vez de ele logar com redes sociais como visitante, um cadastro manual qualquer, ele pode logar com o RA, a plataforma valida se ele é um aluno ou um professor, se tiver o registro do professor, é claro, como funcionário, e volta para ele uma comunicação. Olha, a secretaria está te pedindo um documento faltante, né? A palavra do coordenador do curso, a palavra do reitor da faculdade, ou o diretor da escola, o endomarketing, uma comunicação na pequena tela. Não é? Hoje nós falamos que o smartphone, que tem muito mais do que a população no Brasil, né? Falamos em 200 e poucos milhões de pessoas, tem 230 milhões de aparelhos. Né? Tem mais smartphones do que pessoas no Brasil, fora mundialmente também falando. A pequena tela faz parte do nosso corpo. Então você pega a pessoa ali conectada no smartphone através do Wi-Fi. E ajudando a área acadêmica, o iSpot tem a licença Corp, né, e agora a licença acadêmica, onde você pode integrar com o teu ERP, teu CRM, para a gente poder validar, ou podemos importar, que foi uma ideia do Maia na época, uma base de alunos e professores, via Excel mesmo, e criar grupos por sala de aula no iSpot. E quando o usuário se conecta, o aluno ou o professor, o discente ou o docente, a plataforma já identifica que ele é o aluno do curso de eletrônica e passa uma comunicação para aquele aluno, para aquela sala daquele ano. Perfeito. Né? Aí você pode direcionar o endomarketing de uma instituição acadêmica. Perfeito. Tem outra pergunta. Aliás, eu quero agradecer a todos pelas perguntas que estão sendo enviadas. Tem uma aqui dizendo o seguinte: o que você acha do agregamento em níveis altos hierárquicos de afrodescendentes na sua empresa? Quem mandou essa pergunta foi o Komi Ayanovi. Também conheço o Komi, nosso querido Komi. Olha, a questão de etnias, né, e afrodescendentes ou não, é opinião pessoal, tá? Nós somos seres humanos, né? Acredito raça única, ser humano. Né? Não sei se estou falando bobagem aqui na terminologia, mas somos todos iguais, né? Não tem aí, ainda mais nossa plataforma, que é, falando como se fosse eu a plataforma, ela é eclética, né? E ela aprimora aí pela igualdade, né? Os nossos sócios também, todos nós pensamos iguais, né? E somos seres humanos, né? Não sei se eu respondi bem o Komi aí, mas... Tá certo. Né? Somos... Bora seguir. Tô aqui com um monte de gente aqui. Marcelo Acerbi, obrigada, também tá sempre com a gente, tá sempre ouvindo. O José Augusto Vezada, Shining Box, os dois já estiveram aqui no meu programa. Que legal, que legal. O André Parabéns. Furquim também, um grande beijo para você. Semira Micemi, querida, também tá com a gente. Carla Juliane, economista, já esteve aqui. Marcelo Ferraz Simões tem um programa de TV, acho que no mês que vem eu estarei aí com você. Muita gente.
Tem aqui o nosso querido, que eu falo que é o meu chefe, o Rui Moura. Ele, tá vendo esse jornal aqui, ó? Jornal Zona Sul Notícias, né? Vou até mostrar ali para a câmera. Essa semana a gente teve um evento. Está aqui o nosso novo presidente da AESUL, Dário Santos. Gosto muito do Dário. Dário, acho que pela 100ª vez vou desejar para você uma excelente gestão, que você com esse tema, né, de abraços abertos, né, e o Dário, ele sempre foi essa pessoa de braços abertos, que todo mundo gosta, aquela pessoa que está sempre junto, sempre ajudando, sempre colaborando. Então, tem tudo para dar certo, e aqui tá a diretoria, saiu capa do jornal Zona Sul Notícias, e aí também aproveitei aqui e entrei também no jornal, né? Eu tenho um artigo que eu falo de uma história, né? Eu me inspirei aqui numa história de uma pessoa, de uma guerreira, de uma mulher chamada Joelma. E aí ela fala das adversidades, da formação que ela teve, a vida humilde que ela teve quando pequena, e que ela acabou fechando a formação dela com doutorado em Harvard. Então hoje ela faz um trabalho assim muito... Joelma não, desculpa, é Joana Félix. Então hoje ela faz... Eu conheci ela assistindo uma palestra no TED, né, que ela foi contar a história, né, o TED, ele traz palestrantes e eles chamam de ideias que merecem ser compartilhadas. Você em breve deve estar lá, se é que já não esteve, hein? Não, será um prazer participar também. E aí fica a ideia, o aprendizado desse artigo que eu escrevi, inspirada na história dessa pessoa, que está no jornal desse mês, a superação das adversidades, preconceitos que ela sofreu. Ela chegou a fazer outra universidade também fora do Brasil, e ela sofreu bastante. Então ela trouxe todo esse aprendizado, trabalhou com escolas públicas e mudou a vida desses estudantes que viviam, muitos aí, droga, prostituição, e ela transformou. Então ela é uma pessoa transformadora. E eu me encantei. E outra coisa também, ela teve uma visão de fora, né? Porque quando ela mudou, eu venho de Harvard, posso trabalhar em quantas empresas, e ela assumiu essa missão de transformar as pessoas através do conhecimento e o ofício dela. Então tá de parabéns, e eu trouxe essa história aí para o jornal. Perfeito. Bom, realmente uma história maravilhosa, e tem pessoas que mudam, né, vida de outras pessoas, né, e devem ser exaltadas, porque realmente nosso país, né, com todo o sofrimento que temos há tantos anos na população, fora outros países, né, continente africano e tudo, o ser humano não merece, né, tanta pobreza e ser massacrado, né? Nós temos que tentar dar as mãos e ajudar ao máximo, né? A gente procura na empresa, somos alguns sócios ali, então todo mundo pensando, claro, tem negócio envolvido, mas o nosso querido Marcelo Maenza, tem engenheiro de infraestrutura nosso, o Márcio Pina de Sá, Márcio Pina tem um trabalho maravilhoso que ele faz no Merente, o Tuyoshi, nosso outro desenvolvedor e sócio, Lucas Huffman também, desenvolvedor e sócio. São pessoas ímpares, são garotos novos, esses últimos dois, e nós procuramos ali, né, claro, trabalhando em tecnologia em prol de negócio, mas eu tenho certeza que eu falo em nome de todos ali da equipe, que cada um ali tem uma partícula deles que é envolvida assim, e gostaria até de se envolver mais em programas desses. A gente logo, se Deus quiser, trabalharemos até mais nisso, em melhorar a vida de seres humanos, né? Acho que a tecnologia ela tem que vir. É claro que a gente fala muito em negócio, porque a plataforma faz isso, né? Ela melhora o teu negócio, ela melhora o teu ambiente de negócio, ela atrai cliente, ela vende o teu serviço, o produto, mas a ideia é, claro, atingir também ajudando seres humanos, né? O que a gente puder fazer nesse sentido, a gente, né, também procura ajudar. Tá. A nossa entrevista nós vamos disponibilizar no meu canal do YouTube,
né? Já ontem mesmo eu disponibilizei a deixa eu pensar aqui, peraí um pouquinho, tá entrando um monte de pergunta aqui. Eu disponibilizei a do Wilton, ele veio aqui, falou pra gente sobre os desafios no CEAGESP, né? Wilton, muito obrigada, já está lá. E vocês podem acessar o meu canal do YouTube, se inscrevam, porque aí vocês vão receber as próximas entrevistas. Eu tenho mais perguntas chegando, mas eu queria te perguntar, eu queria pedir que você falasse um pouquinho, a gente já está quase fechando, sobre a evolução da tecnologia na última década. E como é que vocês estão transitando com relação a isso nesse negócio de vocês? Bem, eu fiz um curso de datilografia, eu tinha 11 anos. E fui datilógrafo, depois entrei na Marinha e lá dentro, na área administrativa, utilizei muito datilografia. Até que não dava mais para ficar digitando os trabalhos do meu último comandante, que eram 100 páginas, 200 páginas. Ele alterava lá a escrita, eu tinha que redatilografar, né? Aham. E ali eu informatizei a minha secretaria. E eu ganhei muito tempo, porque eu digitava, imprimia, ele corrigia, eu corrigia. O WordStar na época, que era o editor de textos, Ctrl+KB, Ctrl+KK, Ctrl+KH. Quem é da época vai lembrar desses comandos, mas não era datilografia. E eu ganhei ali horas de trabalho, porque eu tinha 100, 200 páginas, simplesmente corrigia e imprimia novamente. Antes eu tinha que datilografar novamente, né? Ali foi um grande pulo, um grande salto, década de 90, quando começam a chegar os computadores pessoais. Depois disso, a evolução cresceu demais. Nós evoluímos nas últimas 2 décadas imensamente. Eu vi alguma matéria falando sobre a evolução dos dados no mundo e concomitantemente aí, paralelamente falando em evolução humana. Agora os seres humanos vivem 80, 100 anos e esses dados precisam estar armazenados em algum lugar. Então essa evolução tecnológica está para também a evolução humana. E falava-se em 100 anos, década de 60, a transformação dos dados. Década de 90, acho que isso caiu para 30. Depois fala-se em 10 horas, 9 horas de evolução. Estão falando agora em 6 horas daqui para frente, se eu não me engano, posso estar falando alguma bobagem, mas o que eu quero dizer é que a evolução tecnológica está tão avançada que enquanto nós falamos aqui, existem impressoras de órgãos genéticas. Minha filha, Ana Carolina, faz biotecnologia na USP hoje, e ela me falando sobre essa evolução genética, né, que a biotecnologia traz para o ser humano hoje. Você consegue imprimir seu próprio órgão geneticamente. O Fantástico mostrou agora imprimindo um coração genético, não de plástico. Ou seja, você tira seu material genético e você imprime o seu próprio órgão, não é? Então a evolução está avassaladora, ela crescerá cada vez mais e como nós usamos só realmente 10% do cérebro humano, por isso que eu sempre brinco, né? Conhecimento não ocupa espaço, né? As pessoas falam, eu já aprendi demais. Não aprender mais, né? Aprendizado não ocupa espaço na caixa craniana. Porém, os computadores eles têm, né, um armazenamento de cognitividade aí, né, de dados imenso, e aí vem a evolução da tecnologia a cada, diria, minuto hoje, né? Então, vem ajudar o ser humano, mas é grande a evolução realmente. Dá uma outra entrevista só para falar sobre evolução tecnológica. Olha, com certeza o convite já está aqui feito, porque a gente não conseguiu dar conta de todas as perguntas. Eu peço perdão aí às pessoas que enviaram. Daqui a pouco começa a musiquinha e a gente vai sair do ar, não vai dar nem mais para falar. Não tem jeito, né, eu agradeço a sua presença. Vou deixar a mensagem final para você falar para os nossos ouvintes e já convidar os nossos ouvintes para o próximo programa. Nós vamos ter o Denner da V4, também é outra mente brilhante, que vai vir falar sobre marketing para a gente. Ele também tem muita coisa diferente, o negócio dele tem sinergia com o seu, viu? Sim, então, bem, eu agradeço muito a todo o público aí da Patrícia Tui. Nós somos realmente uma empresa voltada a negócio marketing digital, né?
temos um overview aí, esqueci de falar do automotivo, mas com a Actia Brasil, nós temos um modem automotivo, é o único homologado hoje aí, se não o único, mas o principal na Anatel. E através da nossa querida Wanda aí, que é a diretora, temos produtos aí para todas as áreas, né? Desde o físico como o móvel, cabe o iSpot. O iSpot está sempre na sua vida. Um forte abraço a todos. Obrigado, um grande abraço para todo mundo. Excelente final de semana e uma excelente semana. Beijo para todos. Tchau, tchau. Agende o seu diagnóstico gratuitamente com a coach Patrícia Tui. Envie um e-mail para patriciatui@actioncoach.com e acesse o site patriciatui.com.br.